Oiê! Vou mostrar para vocês um pouquinho do processo da imprimatura ou queima da tela, que é essa etapa onde a gente coloca um fundo de cor antes de começar a pintura. Vou mostrar para vocês como é esse processo por aqui e dar dicas de como que vocês podem fazer no trabalho de vocês. Pega sua tela e tinta e vamos lá. As minhas telas já estão preparadas com gesso. Já fiz um conteúdo sobre como eu preparo elas assim. E aqui eu vou usar tinta óleo diluída com bastante solvente. Eu uso uma cor que já seja um pouco transparente. Você consegue descobrir a transparência da tinta no próprio rótulo dela. Deixo bem dissolvido com o solvente. Aqui eu tô usando o solvente Eco. E distribuo uniformemente a tinta diluída sobre a superfície. É uma camada bem fina que a gente faz. E depois a gente tem que deixar secar bem. Sempre faço mais de uma tela nessa etapa de preparação e imprimatura, porque já otimiza meu tempo e eu já faço tudo de uma vez. Deixo elas separadinhas e espero secar para eu continuar o trabalho. A imprimatura ou a queima da tela nada mais é que colocar essa película de cor em cima da superfície, que normalmente vai ser branca, e trabalhar o seu desenho ou a pintura a partir de uma superfície com cor. A superfície colorida ajuda bastante a enxergar os volumes e a composição de uma outra forma diferente da superfície branca. Normalmente a gente usa tons terrosos, tons neutros, mas você pode usar qualquer cor que você preferir. Essa camada de cor pode ser super neutra somente para você conseguir desenhar ou já trabalhar na pintura numa superfície colorida, ou também ela pode ser um contraste muito interessante no resultado final da sua pintura. Às vezes fica aquela partezinha sem pintar, seja de uma forma despretensiosa, de repente faz parte da sua pintura. Eu particularmente faço isso no meu trabalho. Esse fundo colorido, ele pode trazer muitos benefícios no final da sua pintura, porque ele pode aparecer para trazer um contraste ou vai complementar a sua arte, sendo uma cor muito próxima da paleta de tintas que você já está utilizando. Então é uma ferramenta muito legal que a gente pode ter na pintura, neste processo de pintura, que vai trazer um resultado final muito interessante. Normalmente uso para imprimatura a tinta óleo com solvente. Sempre bom lembrar da hierarquia das camadas durante uma pintura. As camadas de baixo sempre mais finas e dissolvidas com diluente. As camadas de cima podem ser mais gordurosas, com óleo, com a tinta pura. E podem ser mais espessas também. Isso por conta do tempo da secagem. É muito importante para você garantir a qualidade do seu trabalho e entender um pouco essa parte técnica da secagem. Eu prefiro fazer a imprimatura com tinta óleo porque eu acho que o acabamento fica melhor e a superfície de trabalho fica um pouco mais agradável para eu trazer uma pincelada. Mas você pode fazer com tinta acrílica. A tinta óleo com solvente, ela vai secar um pouquinho mais rápido porque ela tem uma evaporação, mas ainda assim leva um tempinho. Mas ela também não vai demorar tanto, porque a gente não está usando óleo de linhaça ou algum outro diluente oleoso que vai retardar a secagem da tinta. Mas aqui a gente também pode usar a tinta acrílica ou de repente até o gesso colorido. Mostrei para vocês há um tempo o preparo de todas essas telas com o gesso acrílico. Um dos gessos era este gesso aqui colorido, então ele já tem uma película de cor na superfície que você já pode trabalhar e não necessariamente precisa fazer a imprimatura ou a queima da tela nessa etapa. A tinta acrílica ela vai secar muito mais rápido. Você nem precisa diluir tanto ela, pode fazer uma camada bem pura, ela vai ter um preenchimento muito legal. E aí você pode fazer o seu desenho por cima, a sua pintura por cima. Quando eu falo da hierarquia das tintas, eu uso muito nos meus processos de trabalho que eu faço com técnica mista. Você está trabalhando com uma tinta aguada, é melhor você ter elas nas primeiras camadas e por cima você ter as tintas ou materiais que sejam à base de óleo. Se a gente faz uma pintura à base d'água em cima de uma pintura à base de óleo, ela não vai ter aderência, ela pode descolar, ela vai craquelar, vai ficar uma loucura. Se você quiser incluir essa questão no seu processo artístico, muito massa. Se a gente for pensar na durabilidade, não é muito garantido. Não quer dizer que esteja errado, mas assim, tecnicamente, vai afetar um pouco a sua pintura. Se você for desenhar na tela, você pode fazer a imprimatura tanto antes de começar o desenho, quanto depois que você desenhou na tela em branco. Às vezes fica mais fácil de riscar e apagar quando a tela está em branco somente com o gesso. E aí você pode aplicar essa película de cor por cima do seu desenho. Pode ser que ele borre um pouquinho do desenho que você acabou de fazer. Se você quiser, você pode fixar o desenho antes de queimar a tela. Com o tempo, pode ser que você ganhe uma confiança de desenhar na tela já pintada ou trabalhar diretamente com a tinta e alguns contornos com o pincel. Caso você prefira fazer o desenho na tela em branco e não quer perder ou borrar o desenho que você fez, você pode fazer os contornos do seu desenho com a tinta acrílica, bem diluída com água, com um pincel bem fininho, só para você fixar o que você colocou ali na tela
deixa secar bonitinho. Depois você entra com a imprimatura que você estiver fazendo para aplicar aquela película de cor. Isso vai garantir que você não perca o desenho ou ele acabe sumindo por conta das cores que você usar também. São inúmeros passos e inúmeras possibilidades de a gente fazer essas etapas de pintura. Não necessariamente você precisa seguir elas, mas tudo isso traz um complemento e uma complexidade também na obra que você está produzindo. Depois que estiver tudo bem sequinho, eu já começo a pintar e desenhar. E aí tá pronta a sua imprimatura ou queima da tela. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você tinha dúvidas de imprimatura ou até não conhecia e quer começar a fazer essa etapa nas suas pinturas, eu vou ficar muito feliz se esse conteúdo ajudou você. Então é isso. Nos vemos na próxima. Tchau!